Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Jesus possa nos abraçar, nos envolver no trabalho de estudar uma passagem do Evangelho na noite de hoje. Primeiramente, vamos agradecendo a Deus essa reunião e essa oportunidade de estar com você, de estar com os irmãos que possam escutar esses ensinamentos que fomos reunir em vários livros, partindo sempre do grande livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que estaremos usando na noite de hoje. Capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E dentro do capítulo 15, com a bênção de nosso Pai e com o olhar meigo de nosso Mestre, nós vamos encontrar, lá no item 10, uma mensagem linda do apóstolo Paulo. Essa mensagem foi recebida em Paris em 1860. E nós vamos ver como Paulo desenvolveu, nos passou a sua visão da caridade. E é um texto belíssimo. Muito bem, primeiramente ele se dirige a nós como filhos. O grande apóstolo, então, dirigindo-se a nós como filhos, ensina que na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos todos os destinos dos homens na terra e no céu. Olha a grandeza já desde a primeira frase. Olha a importância do sentimento de caridade. Ora, e agora somos nós que estamos falando. Quando pensamos em caridade, a gente pensa na questão monetária que podemos dar a alguém, né? A um necessitado. Mas a caridade ela é interessante, porque a caridade ela nos leva à prática do amor. Às vezes, por exemplo, o simples calar diante de uma ofensa ou diante de uma situação é um ato de caridade. Principalmente se a observação não for útil. Ou possa ela ofender alguém no momento de desatenção de nossa parte. O simples bom dia é dirigido a alguém, também pode constituir um ato de caridade, se não temos a prática do exercício, a atenção, da cortesia em nosso dia a dia. Então, aquela pessoa carrancuda, um dia ela dá bom dia, uau! Glórias aos céus! Existem salvas de palmas nesse instante. Né? Então, nós precisamos até fazer essa prática diária de cortesia. Né? Um gesto, portanto, um olhar de compaixão é marcado também pelo sentimento de caridade, quando acompanhado de um pensamento elevado ou mesmo até de uma simples prece. Não importa, então, não importa o que façamos ou as decisões que possamos tomar em relação a alguém, devemos lembrar, antes de tudo, o ensinamento de Jesus, aquele ensinamento onde ele orienta nossas ações, e esse ensinamento nós podemos encontrar lá em Mateus 10, capítulo 8, de graça recebestes, de graça dai. E já somos devedores, se pensarmos bem, só pelo fato de termos recebido o dom da vida, um bem de Deus, e que é o nosso bem maior, inclusive, como espíritos imortais que somos. É quando aprendemos a cuidar de nós, sem esquecer, atenção, ensina Jesus, o irmão que caminha conosco na esteira evolutiva. A caridade, portanto, nos obriga a ir de encontro ao próximo, pois, como sempre falamos, a caridade é o amor em ação. Aprendemos, portanto, com Paulo, continuando o estudo da mensagem que ele deixou, que se vivermos na terra à sombra desse estandarte, dessa bandeira sagrada, nascida do amor, estaremos em paz. A caridade
recebe no livro do Evangelho segundo o Espiritismo 240 citações da palavra caridade. E se lembrarmos que esse livro é calcado no código moral trazido por Jesus, muito natural que esse exercício de amor resplandeça nessas sagradas páginas que nós amamos tanto, né? Esse é um livro indispensável para todos, seja espírita ou não espírita. Facho celeste, como a define Paulo, luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, e continua o apóstolo, encaminhando para a terra da promissão. E diz ele ainda que ela brilha, a caridade, no céu como a auréola santa da fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Essa afirmação contida no título do capítulo do Evangelho, Fora da Caridade não há salvação, confirma, né? O nosso Paulo mostra a grandeza, né, de Kardec, até ter dedicado um capítulo inteiro para esse sentimento, ao qual também podemos afirmar, sem medo de errar, né, gente? Nesse instante, que fora da caridade também não há evolução. Ela é um elemento, né? Assim como o amor, não tem como evoluir sem amor. E se não evoluirmos com amor, não podemos fazer a caridade. O próprio Evangelho ensina, continuamos, que há então a caridade material e a caridade, isso está no Evangelho, e a caridade moral. Paulo ressalta em sua mensagem que nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Então veja que a caridade está ligada a Deus. Você veja o que o Pai fez. Ele criou tudo e Ele nos ofereceu tudo, todo esse universo. Nos ofereceu o dom da vida, mas para que a gente pudéssemos chegar até Ele, nos deu a imortalidade, porque sabia que numa única vida a gente não conseguiria se angelicar, né, nos tornar anjos. Haja amor, haja caridade nesse grande ser supremo. E, inclusive, continuando com Paulo, diz que o Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, apresentando a caridade como regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Paulo pede ainda que possamos compreender o sentido profundo e as consequências da caridade em nossa vida, descobrindo todas as suas aplicações. Diz ele: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Nada mais simples, nada mais exato, nada mais claro. Disse tudo o apóstolo, mas não para ele, porque não contente, ele vai explicar a frase que acabamos de passar. Não só ela, diz Paulo, a caridade, evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto, olha que interessante, uma virtude negativa, qual é a virtude negativa que ele está se referindo? Praticar o mal, evitar de praticar o mal. Não praticar o mal é uma virtude, mas como estamos falando do mal, é uma coisa negativa. Então, repetindo, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. E qual é a virtude ativa que ele se refere? Fazer o bem. Né? O que nos leva também a uma outra passagem de Paulo no Novo Testamento, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, onde ele fala que o amor nunca falha. E a caridade, podemos dizer, é aquele ingrediente, aquele componente que impulsiona o amor. Né? Emmanuel,
chegou a usar essa frase, a trabalhar a caridade no livro Bênção de Paz, a fazer uma reflexão sobre esse sentimento. Bênção de Paz é um livro psicografado pelo Chico, né? Nós vamos lá no capítulo 30, nas Trilhas da Caridade, onde o Emmanuel realiza uma reflexão sobre as maneiras múltiplas de ajudar que a caridade oferece. Em tudo, pede ele, aplicando a caridade, né? Em tudo aplicando o senso das dimensões. E é um livro muito bonito, que todos podemos ter ao lado da cabeceira, né? Tem também o livro Nosso Lar, também psicografia do Chico, do Espírito André Luiz. Lá no capítulo 39, ouvindo a senhora Laura, aprendemos nesse livro que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. No livro Cristianismo e Espiritismo, no capítulo 4, intitulado A Doutrina Secreta, Leon Denis, que continuou a obra de Kardec quando Kardec desencarnou, lembra que Deus não exige de nós senão a caridade, a bondade e a simplicidade. E aí ele cita alguns exemplos, eu vou pegar 2 apenas. Sede misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Outro exemplo que ele deixou, dar é mais doce que receber, entre outras passagens. Lá no Novo Testamento, na primeira epístola universal de João, capítulo 4, versículo 16, nós temos a seguinte instrução: Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Para se chegar a Deus, o amor com seu tempero de caridade é a grande receita. Confirmamos isso na grande mensagem da Rainha de França, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, versículo 8. Gosto muito dessa passagem, eu sempre a cito, porque ela é muito grandiosa em termos de ensinamento. Chega um momento que ela, desencarnando, chegando lá, esperava ser atendida como rainha, e ela ficou pasma de ver que a corte não estava esperando por ela do lado de lá. E ela escreveu, depois de cair em si da situação espiritual não muito iluminada em que ela se encontrava. Não por ter sido rainha, mas por não ter sido uma boa rainha, certamente. Para se granjear um lugar neste reino, são necessários a abnegação, a humildade e a caridade, em toda a sua celeste prática. Não é fazer assim um meio serviço, tem que fazer o serviço inteiro, completo, 100%. A benevolência para com todos. E ela tem uma frase que ela termina assim: não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Olha a caridade em ação. Segundo Emmanuel, no livro Bênção de Paz, já citado por nós, lá no capítulo 47 agora, intitulado Qualificação Espírita, ele escreve: a prática da caridade, já que a nossa rainha falando que sem essa prática, né, sem termos enxugado lágrimas, sem ter feito bem, né, ela deixou bem claro isso, e o Emmanuel então coloca: a prática da caridade trabalha o mais profundo traço do caráter. Veja, ela delineia, ela desenha o nosso caráter. A prática da caridade mostra o que somos verdadeiramente em sentimentos, né? Demonstrando ao mundo, conforme os preceitos do Cristo, que se as boas obras, continua Emmanuel, constituem a educação da caridade, os bons exemplos formam a caridade da educação. Então veja que esses livros da doutrina são maravilhosos para nos ensinar. E quando falamos de caridade, não podemos deixar de citar, evidentemente, quem? O Cristo, gente, Jesus, né? Guia e modelo da humanidade, o qual, segundo Emmanuel,
no livro A Caminho da Luz, lá no capítulo 3, de Mó fala que Jesus nos mostrou a caridade sem limites. É a caridade no seu nível top, né? Mais alto, que é o nível do Cristo, né? O Espírito puro. Ah, mas você não quer me comparar a Jesus? Sim, temos que nos comparar ao guia e modelo da humanidade. Porque do jeito que somos, adoramos encontrar desculpas, né? A preguiça não deixa ir até o final. Então tem que nos sacudir mesmo, gente. Não podemos mais titubear, não. A hora é agora, né? E vamos finalizando no Bezerra, e depois terminando finalmente com Paulo. Bezerra, no livro Espírito da Verdade, lá também é uma psicografia de Chico, mas agora em parceria com Valdo Vieira. Lá no capítulo 3 de Legenda Espírita, faz o grande alerta dizendo, permitam-me ler, o espírita cristão é chamado aos problemas do mundo, a fim de ajudar-lhes a solução, né? Contudo, para atenderem semelhante mistério, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. Então a caridade é colocar amor e trabalhar. É isso que o Bezerra não parar para ouvir se quer nos levar para um caminho de discórdia sem muito entendimento, né? Entrar num desacordo. E vamos finalizando, já que a grande mensagem é de Paulo. Paulo insiste em sua mensagem final, nas últimas linhas, que devemos agradecer a Deus, eu também acho, né? Que nos permitiu gozar a luz do Espiritismo. Não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-nos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela nos torna melhores cristãos. Então, nós não temos saída, nós, somente os espíritas, estamos conscientes das nossas tarefas. Agora, realizar é trabalho individual, tarefa individual. A lição fica, o grande apóstolo passou toda a sua experiência, todo o seu entendimento e toda a sua grandeza. Grande espírito que é também. E que possamos nós, em nome de Jesus, absorver todas essas lições, esses ensinamentos. Que Jesus abençoe a cada um. Sejam felizes e, como diz Paulo sempre em suas cartas, regozijai-vos, irmãos. Muita paz. Boa noite.